Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, como também é o caso da nossa página do YouTube. Eis que o debate político já está no ar no seu ecrã para lhe proporcionar o melhor do debate. E hoje não vai ser diferente, temos analistas que nos vão ajudar a compreender os temas que marcam a atualidade nacional. Seguimos então com o primeiro tema. E começo esta discussão com o professor Pangaia. Professor Pangaia, muito boa noite. Nós temos o primeiro tema que já é muito atual. A Organização dos Trabalhadores de Moçambique propõe ao governo de Moçambique que aumente o salário mínimo para cerca de 40 mil meticais. O argumento é que o salário atual de 8 mil meticais, às vezes até mesmo abaixo disso, não cobre as necessidades do trabalhador e do funcionário público. Qual é a sua percepção, professor Pangaia, em relação a isso, considerando a conjuntura económica de Moçambique, mas também a questão inflacionária? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 2, 3 minutos. Boa noite, telespectadores, boa noite para si, boa noite, magnífico reitor. Vamos poder partilhar esse ponto extremamente importante na vida social do nosso país. No concernente ao ponto prévio, tem a ver com a notícia que foi divulgada pela Integrity Magazine News de Moçambique, que aponta de que os funcionários da Rádio Moçambique eles ameaçam divulgar aquilo que é o segredo das eleições realizadas desde a altura do presidente Filipe Jacinto Nunes até as últimas eleições. Os funcionários da Rádio Moçambique estão insatisfeitos com as condições de trabalho, principalmente as condições financeiras, e por conseguinte eles dizem de que caso esta situação não seja resolvida, os funcionários da Rádio Moçambique, dentre outras ameaças que eles proferiram, portanto, disseram de que vão divulgar os resultados que estão neste momento nos boletins originais das eleições, desde a época do Filipe Jacinto Nunes até então. Esse pronunciamento é grave por parte dos funcionários da Rádio Moçambique. Significa que, afinal de contas, através dele, mesmo que eles não venham a divulgar, obviamente há aqui uma suspeita naquilo que a sociedade nos últimos dias tem estado a referir sobre os resultados que têm sido divulgados. Eles dizem que eles estavam no terreno durante esse período das eleições e, por conseguinte, eles conhecem tudo o que aconteceu, razão pela qual o governo deve fazer tudo para que cumpra com as suas reivindicações. Caso contrário, essas situações virão, portanto, na luz do dia por parte dos funcionários, através dos funcionários. Outro ponto prévio tem a ver com a suspensão das licenças, mais uma vez, de fabrico das bebidas espirituais, vulgo Chivotsongo, e que deu-se 4 dias para que, depois disso, não haja mais a circular esse tipo de bebidas nos mercados. Eu aconselharia que o governo, paralelamente a essa medida, ela possa poder averiguar a razão que leva os jovens ou adultos de estar a consumir essas bebidas. Não acredito eu que seja pura simplesmente por uma questão de entretenimento que faz com que haja essa procura de bebidas que dizem ter um álcool cerca de 40% de teor e que as pessoas se sintam felizes a consumir praticamente isso como trata-se de um veneno. Então, é recomendado o governo a poder apurar as causas reais que não passam principalmente pelo fato da falta de ocupação por parte dos jovens. E muitas das vezes, quando isso acontece, as pessoas acabam apanhando o stress, para o efeito, refugiam-se ao álcool, podem se refugiar ao tabaco, podem se refugiar inclusivamente à droga, como forma de
obter provavelmente alguma satisfação instantânea para poder sair dos problemas que dia após dia passam. Então, não acredito que a medida apenas de poder suspender as licenças de fabricação dessas bebidas seja aquela que vai impedir que os jovens ou aqueles consumidores saiam dessa situação. Deve-se pensar imensamente no concernente à criação dos postos de trabalho. Hoje vimos, por exemplo, no Conselho Nacional da Juventude, que foi bastante divulgada a questão da feira de emprego. Criou-se um descontentamento por parte de muitos jovens naquele lugar. Os jovens afluíram naquele lugar para poder ver a tal feira de emprego, maioritariamente carregando consigo os seus CVs. Mas quando chegam lá, vê que as portas lhes são vedadas para poder entrar até o local onde estão as bancas das empresas que deviam estar a atender tais interessados a tal feira de emprego. Quem teve acesso a tal espaço são aqueles delegados da OJM, provindos de várias províncias, e aqueles que não eram delegados, mas porque receberam a divulgação da feira de emprego, foram para lá. No entanto, não foram permitidos a ter acesso ao espaço. Muitos murmúrios ouviram-se ali, muitos gritos ouviram-se ali, em face desses jovens que se sentiram enganados de poderem afluir a um local onde se falava da questão da feira de emprego, mas que, afinal de contas, quem teve acesso a tal feira são apenas jovens da OJM, que são delegados provindos de várias províncias. Então, paremos de brincar com os jovens. Era preferível dizer que aquilo ali tratava-se apenas do Conselho Nacional da Juventude e iriam lá apenas aqueles que são membros da OJM, no lugar de arrastar todos aqueles jovens que foram para lá, penosamente com envelope nas mãos, para poder apresentar os seus CVs e depois serem impedidos a poder lá entrar. Não fica bem. Muito bem. Em relação à proposta do empresariado do salário mínimo para 40 mil meticais, analisando aquilo que é a produtividade deste país, a produção e produtividade deste país, eu acredito que os próprios empresários seriam, aliás, os tais representantes dos trabalhadores deveriam ser os primeiros a poder ver o que o país neste momento produz, não é? Para poder propor esse salário. Esse salário, se calhar, só é possível com o endividamento do país, ou mesmo haver uma reforma drástica no concernente aos salários absurdos que são praticados com os PCAs e vários outros dirigentes, baixarem drasticamente para garantir com que esse salário mínimo seja ligado. Eu espero que eles tenham esse argumento. Aumentar salário mínimo para 40 mil meticais é justo. Como obter esse salário mínimo de 40 mil meticais? É baixar os salários absurdos que se atribuem aos PCAs, que se atribuem aos dirigentes que estão aí a receber, alguns até chegam a receber 3 milhões de meticais ou acima disto. Então, se reduzir esse fosso de separação do salário mínimo com o salário máximo que está a se aplicar no país, eu acredito que os 40 mil meticais é possível poder pagar como salário mínimo. Muitíssimo obrigado, professor Panga. Passamos então a palavra para o magnífico reitor. Muito boa noite. Magnífico reitor, nós temos aqui a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, que diz que a condição de vida dos trabalhadores no Estado moçambicano não é das melhores e um salário mínimo de 40 mil, 42 mil meticais poderia ajudar a reduzir então aquele que é o peso do custo de vida. Como é que olha para esta proposta que é apresentada ao governo de Moçambique e talvez seja também necessário perguntar se existem outras alternativas pelas quais podem os trabalhadores ou esta organização entrar para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores sem recorrer exatamente ao aumento salarial. Muito boa noite, os pontos prévios em 2 ou 3 minutos. Muito obrigado. Boa noite, telespectadores. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esta grande
oportunidade que tenho de estar aqui, saudar os meus colegas painelistas, o Dr. Pangai, o Dr. Mulungu e assim como coordenador, moderador deste debate. Relativamente ao meu ponto prévio, tenho um único, que é efetivamente a realização hoje, dia 8, a Conferência Nacional da Juventude, que Moçambique conseguiu juntar várias gerações oriundas de todo o país, oriundas de vários países, de todo o país, todos os distritos, até raramente que tenha sido, mas desta vez também já consegui detectar pessoas do meu próprio distrito, que está muito longe de Maputo, muito longe de Lixinga, o distrito de Nipepe. Esta representação faz-me lembrar aquilo que o saudoso presidente Samora Machel sempre afirmava, a unidade nacional. Faz-me lembrar também quando em 1977, jovens oriundos de vários pontos do país juntaram-se até Maputo com destino, continuação dos seus estudos na República Socialista de Cuba. Portanto, é um momento muito ímpar vermos jovens que nunca pensavam chegar a Maputo, até outros que nunca pensavam subir avião, mas já estão aqui. Isso é um passo significativo. Em termos dos procedimentos, como é que aconteceu aquilo, sabe, organizar um evento dessa natureza, realizar atividades dessa natureza, sempre há desafios enormes. Lembro-me que na minha província de Niassa vieram 45 jovens. 45 jovens. Fazer chegar para Maputo. E se eu falo da minha província de Niassa, que é uma das pequenas em termos populacionais, quero dizer que as outras províncias com maior número populacional devem aceder a esse número. Então, é um passo significativo. Em algum momento temos que ter coragem de saudar esse tipo de iniciativas, porque organizar uma sociedade não é uma tarefa fácil e não é para todos. Alguns de nós estamos nos cantos apenas para criticar, em vez de louvar, dar passos significativos. Esse é o meu ponto prévio. Então, terminando sobre esse meu ponto prévio, eu queria saudar a equipe de organização desse evento. A iniciativa em si está de parabéns. Relativamente à questão do ponto fulcral deste nosso debate nesta noite, salário mínimo de 40 a 42 mil meticais que se sugere, eu digo o seguinte: salário nunca é suficiente. Pode-se pagar esse 40, pode-se pagar 50, pode-se pagar 100, salário nunca vai ser suficiente na vida. Dinheiro no bolso de um cidadão nunca vai ser suficiente. Agora, o que eu aqui tenho muito receio é, olhando a situação econômica do país, de onde nós viemos, 2 a 3 anos sem produção no país. Estou a me referir ao momento da Covid-19. Estamos a falar de 2020, 2021 e 2023, onde a economia ficou stop. E depois disso, em 2024, entramos nas eleições com consequências das eleições. Tivemos situações de destruições de bens públicos e privados, mortes, vidas preciosas foram embora. Então, para hoje pensarmos que deve-se aumentar o salário para 40 a 42 mil meticais, me parece
me parece uma utopia. É utopia porque não há produção. As empresas privadas ressentem a falta de recursos financeiros. Um momento em que os importadores de bens e serviços não conseguem, portanto, fazer o pagamento da balança comercial por falta de divisas. Estamos a dizer, contudo, deve-se pagar 40 a 42 mil meticais. É utopia. A ser assim, o que é que vai acontecer? Vamos ter, aliás, e não só as empresas privadas, estou a falar também do Estado, porque o Estado funciona, não tem machamba. O funcionamento do Estado depende do pagamento de impostos dos cidadãos, das empresas privadas, dos cidadãos, os nossos impostos. Então, se as empresas, se as instituições privadas estão a ressentir um déficit financeiro, logo o Estado reflete-se também a falta de recursos financeiros para o pagamento de balanças comerciais para as empresas, para o Estado. Daí que até agora estamos a ver quantos salários em dívida na educação, na saúde, etc, etc, etc. Ainda estamos a dizer que temos que aumentar o salário. Se o salário que hoje se paga não se consegue se pagar, quanto mais se pensar aumentar esse salário mínimo que hoje existe para 40 mil, para 42, etc. Então, o que eu quero aqui concluir? Quero concluir dizendo o seguinte: se isso tiver que ser materializado, então, provavelmente em Moçambique vamos ter uma crise das alturas, uma crise econômica acentuada das alturas, porque as empresas vão fechar, as instituições públicas e ou privadas ou mistas vão fechar. Então, o que vai haver? Eu não sei depois, que consequências vai trazer, mas as crises de altura sim poderão vir a acontecer. Muito bem, magnífico, Rito. No entanto, se há de facto déficit financeiro, quais outras alternativas é que existem para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, considerando que tudo quanto a OTM deseja é que o custo de vida para os trabalhadores seja minimizado? Eu posso dizer o seguinte: o que a OTM, é OTM, né? Exato. A OTM, o que pensa a OTM é o que pensa qualquer um cidadão. Mas não basta pensar só. É que temos que ir na prática. O que isso reflete? Se nós não temos condições para tal, pensar, há muita gente que já pensou, pessoas já pensaram ter um avião. Mas onde está esse avião? Não tem. Há pessoas que já pensaram ir a viver Hollywood, nos Estados Unidos da América. Não conseguem ir lá, porque não há condições para o efeito. Então, todos nós sonhamos, o empresariado nacional, o privado, etc., todos sonhamos dar melhores condições aos nossos colaboradores. Mas não basta ter essa vontade. É preciso que a vontade existam condições objetivas que possam justificar que isso aconteça. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Malunga, muito boa noite. Estamos a discutir mesmo em relação a este primeiro tema, que a Organização dos Trabalhadores de Moçambique deseja e pede ao Governo que o aumento salarial, pelo menos o mínimo, seja de 40 a 42 mil meticais. Como é que olha para isto, considerando que o Governo se mostra neste momento cauteloso com um aumento tão expressivo de salário? Talvez responder. Como é que o próprio Governo precisa equilibrar tanto as necessidades dos trabalhadores com os desafios econômicos enfrentados pelo Estado moçambicano? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 2 ou 3 minutos. Boa noite a si, Belice, ao magnífico reitor, ao professor Pangai. A saudação em especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Bem,
O meu ponto prévio é a questão que, de Alexandre Dolente. Nós tivemos lá um problema que originou ou culminou com a queima de um dos caminhões emprestados ao município da cidade de Maputo, pelo município da cidade de Chimoio e mais uma escavadeira. Bem, eu reconheço sim que há muita gente que tem consigo muitos sentimentos que derivam de vários problemas sociais, mas é preciso muitas das vezes olharmos para o bem público como sendo algo que não pertence ao governo como tal, ou não pertence no final do dia ao próprio município. É um bem público. A viatura que foi queimada é um bem público cujo boa vontade do município de Chimoio, João Freire, emprestou ao município de Maputo. Tínhamos a nossa necessidade de escoar o lixo que tinha em vários pontos que estava aglomerado, e algum desses pontos chegava a fechar a circulação de viaturas e de pessoas. Então eu creio que não podemos de facto nomear essa boa vontade por parte do município de Chimoio, e também nesta abertura do município da cidade de Maputo, nós de facto criamos uma situação de retrocesso, ou seja, foram milhões gastos para a aquisição daquela viatura, e também foram milhões gastos para a compra de uma escavadeira. Assim perdeu-se uma escavadeira, perdeu-se também este caminhão. Eu creio que devemos refletir em torno daquilo que são as nossas ações enquanto sociedade, se nós queremos de facto destruir os bens públicos, ou de facto queremos nos comportar com urbanidade, de modo a conseguirmos fazer chegar aquilo que são as nossas preocupações, aquilo que são as nossas inquietações, de uma forma bem organizada. Não é de bom tom que haja uma perpetuação, neste caso, deste tipo de atitude. Eu creio que deve haver aqui uma alteração, mas não pode ficar impune. Eu exorto a Polícia da República de Moçambique a responsabilizar essas pessoas que perpetraram estas ações, para que sirva de exemplo para que isto não se propague para as outras pessoas e não tenham os mesmos incentivos e criem um retrocesso à cidade de Maputo e também às outras entidades que são solidárias à questão da cidade de Maputo. Bem, quanto ao próprio tema, eu creio que há coisas que se calhar deviam ser analisadas. Eu não sou economista, mas pela lógica, se nós aumentarmos o salário para 42 mil meticais ou 40 mil meticais como salário mínimo, eu creio que vamos ter agravantes. Os agravantes é que, se por exemplo, o Dr. Pangaia tiver uma empresa de prestação de serviço, ele tem que pagar aos dois trabalhadores, um recebe salário mínimo e o outro recebe um pouco mais. Ele vai elevar aquilo que é a sua cobrança. Se ele eleva a sua cobrança àquela empresa também vai elevar o custo do seu produto final. Então, isto como funciona em cadeia, este mal que nós queremos combater, que é o custo de vida, ele vai acompanhar factualmente aquilo que é esta subida salarial. E então não teremos de facto uma resolução à vista. Eu creio que a economia ela funciona dentro de um padrão, não funciona de uma forma isolada. Ou seja, subir um salário mínimo não vai resolver o problema do custo de vida. O custo de vida requer uma ginástica no próprio quadro econômico para poder solucionar este problema. Mas se nós pegarmos também essa questão do salário mínimo e fazermos uma comparação regional em termos de salários mínimos, por exemplo, África do Sul paga como salário mínimo em torno de 18 mil meticais. Malawi paga como salário mínimo em torno de 4.662 meticais. Zimbábue paga como salário mínimo 9.500 meticais. Suazilândia paga 2.800 meticais. Então nós estamos num valor em torno de 8 mil meticais. Então significa que nós estamos distantes
daquilo que é o padrão regional em termos de salário mínimo. Ou seja, Moçambique consegue, de facto, trazer aqui um salário mínimo que equilibra um pouco. E mesmo este salário mínimo que Moçambique tem na atualidade, o próprio Estado e muitas entidades privadas não conseguem pagar este salário mínimo aos seus funcionários, por causa de problemas que levanta-se, que são estes. O custo de vida está muito elevado. Hoje, por exemplo, na área de restauração, você tem poucos consumidores. Tem poucos consumidores, então significa que não há produtividade. Se não há produtividade, não há capacidade para poder pagar salário. Então, temos que refletir não no sentido emocional. As contas não são refletidas no sentido emocional, mas são refletidas no sentido racional. Não podemos levar as utopias para o centro negocial. E mais, se a Organização de Trabalho em Moçambique ela está a pensar num futuro em 10, 15, 20 anos, onde teremos, se calhar, uma boa funcionalidade desses recursos, em ter o próprio gás, as pedras e as areias pesadas, mesmo por aí, eu creio que no máximo, se calhar, o salário mínimo podia se levar até uma fasquia, se calhar, de 15 a 20 mil meticais, tendo em conta o ambiente neste momento. Agora, acreditar que há uma possibilidade de nós chegarmos a 42 mil meticais, eu começo a olhar esta intenção por parte desta organização como sendo uma intenção no sentido de querer criar uma instabilidade emocional às pessoas que trabalham, porque essas pessoas, ao ouvir esta informação, hão de pensar que é possível que seja aplicado isto como salário mínimo, e o resultado é que elas vão ficar um pouco inconformadas com os resultados que advirão desta possível mesa negocial, e isto vai frustrando cada vez mais os moçambicanos. Então, eu não vejo com bons olhos essa intenção. Eu creio que foi trabalhada não no sentido benéfico para toda uma massa de funcionários, tanto públicos e privados. Eu olho isto como sendo algo que vem, de facto, criar uma instabilidade para este setor da área dos funcionários. Porque não é possível que de 8 mil meticais alguém comece a pensar em 42 mil meticais. Num país que até um licenciado, a função pública não consegue pagar esse valor como salário. Então, temos que começar a refletir tendo em conta a realidade, não aquilo que são as nossas fantasias e não aquilo que nós pretendemos. O que nós pretendemos é muito bom, mas aquilo que é o quadro econômico, a realidade, o que é que ela nos apresenta? Moçambique não tem uma capacidade produtiva para poder pagar esse salário. Se nós formos olhar hoje, várias empresas estão a fechar as suas portas, algumas não conseguem pagar os salários. Todos os dias assistimos nas televisões, vimos nas redes sociais, pessoas a reclamarem atraso salarial. Ontem mesmo, quinta-feira, tivemos o mercado do povo fechado porque o guarda não teve salário. Então nós temos que refletir em torno desses pontos para poder, se calhar, conseguir aqui uma saída. E este 8 mil meticais que nós temos como salário mínimo não foi aprovado há muito tempo. Este é o salário mínimo de 2 a 1 ano atrás. Então, é preciso olhar para a situação real para poder tomar decisões. Não se toma decisões em base em dados desconhecidos ou dados apalpados. Muito bem. Muito obrigado. Sim. É o seguinte, a OTM ela está a exigir o justo para o funcionário e o trabalhador moçambicano, por forma que consiga uma cesta básica para ele poder viver. E eu acredito também que a Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, ao propor 40 a 42 mil meticais de salário mínimo, é porque está a notar que este governo paga salários a outras classes a milhões de meticais. Só queria dizer que há condições para realmente ser sim, como é que o Estado consegue pagar a um cidadão moçambicano 3 milhões, por exemplo? Como é que, onde busca dinheiro para pagar um cidadão moçambicano a 3 milhões, mas, no entanto, aparece essa desculpa para dizer que não, o salário mínimo de 40
mil meticais não se pode pagar porque este país não produz. É que entra em contradição o discurso que está a sair agora com as práticas do próprio governo. Hoje em dia, vamos nos ministérios, vamos encontrar personalidades que estão a usar viaturas de alta cilindragem, de luxo, que são importadas com esse país que não produz. Como é que vai explicar o colaborador, tendo em conta que esse colaborador sabe, há pouco tempo houve a lista desses PCA, da ENH, dentre várias outras instituições, salários absurdos. E hoje esse funcionário deve compreender de que esse país não tem dinheiro para pagar 40 mil meticais, mas tem 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões para pagar PCAs. Não há como o governo poder, neste momento, se justificar sobre isso. Este país, houve um momento que dizia-se que o país não produz, não tem condições. E os salários, o salário máximo e o salário mínimo, não era tão diferente assim. Mas numa situação dessas, como é que o governo se justifica? Que o governo, ao negar 40 mil meticais, deve vir justificar-se porque que paga alguns cidadãos moçambicanos milhões de meticais. Não só isso. Cada reunião que os ministérios realizam, estão aí com banquetes. Várias empresas fornecedoras de alimentos, reuniões infindáveis nos ministérios, estão a ser fornecidos banquetes. Cada banquete, já dissemos aqui, que haja uma inspeção para se ver quanto que cada ministério gasta em termos de banquetes que são promovidos em cada reunião que se realiza. Temos mordomias que os dirigentes eles apresentam hoje. E hoje em dia, se nós circularmos pelas cidades, vamos ver as mansões que estão sendo construídas neste país. Esse dinheiro a sair de onde? Só o murro, a construção de um murro apenas, dá para poder construir, se calhar, 20 habitações da classe média. Só para construir um murro. E são funcionários do Estado. Verdadeiramente, onde que sai esse dinheiro? E o Estado não pode. Neste momento, o Estado não tem como se justificar-se da maneira que está. Sabemos, sim, que este país, todas as indústrias foram escamoteadas. Mas agora, esse dinheiro que estão a pagar esse senhor está a sair de onde? É isso que o governo tem que dizer. Se nega salário mínimo de 40 mil meticais, tem que justificar por que esse governo paga 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões aos cidadãos moçambicanos. É essa questão que tem que... Não há lógica. O governo tem que pagar 40 mil meticais enquanto persistir a situação de pagar milhões a alguns cidadãos moçambicanos. Enquanto persistirem os banquetes nos ministérios em cada reunião que se realiza. Enquanto persistirem as mordomias absurdas para os dirigentes. Enquanto persistirem viaturas de alta cilindragem, 4x4, para poder circular dentro da cidade. Para isso há dinheiro para comprar essas coisas. Não há dinheiro para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, dos funcionários. Não faz sentido. A OTM tem toda a razão de poder exigir esse valor. Muitíssimo obrigado. Sim, Crescimo Malungo, o professor Pangaia diz que há sim condições para garantir um aumento salarial para chegar à marca dos 42 mil meticais, mas parece que não concorda muito com esta visão. Não concordo, porque eu percebo que o bom colega, professor Pangaia, está a olhar as coisas no único lado. Ou seja, o governo tem os seus especiais, os seus ministros têm os seus salários, mas não podemos esquecer aqui do setor privado. Se o governo aprova amanhã o salário mínimo de 42 mil meticais, vai afetar o setor privado. O setor privado, quem é patrão do setor privado é o Estado. Significa que os serviços que vão ser prestados pelo setor privado vão ser pagos proporcional àquilo que vai se pagar ao colaborador. Bem, vamos deixar é essa a questão que temos que dizer. Não há como. Onde busca dinheiro o setor privado? O setor privado é executor do plano do governo e é pago pelo governo. Então, se há um colaborador que está a receber 40 mil meticais,
no seu orçamento, quando ele for a fazer a uma determinada obra que realiza para o Estado, vai incluir o valor que paga aos colaboradores. Então não há como aqui se justificar do setor privado. É uma que aqui tem que haver justiça. Se é que o governo não tem dinheiro, é fato, então que não se pague 3 milhões a um cidadão nesse país. Não pode fazer isso. Que brincadeira é essa de nós estarmos a assistir um cidadão só a receber 3 milhões de meticais e depois o outro, um salário mínimo, a receber 8 mil meticais. E quando se exige que se puxe esse, pelo menos para 40 mil, que nem chega a aproximar, que seria, em termos de proporcionalidade, 40 mil meticais para 3 milhões. Onde está aqui a lógica dessas coisas? É brincadeira que o governo está a fazer. OTM, eu acredito que se eles exigiram 40 mil, 42 mil meticais, de uma forma indireta está a dizer que o governo, já que consegue pagar 3 milhões a um cidadão, por que não pode conseguir pagar 40 mil meticais? Essa é uma indicação indireta. E para aquele que tem uma cognição, para poder imaginar, deveria ter chegado a isso. E tinha que ter vergonha para poder rejeitar esse salário. Porque a pergunta que há de seguir depois é essa. Por que você paga 3 milhões a esse cidadão? E você nega o salário mínimo de 40. Essa questão de salários mínimos na região. Nós vemos os custos dos alimentos aqui. São mais caros em relação ao outro. Estamos a ver, nós produzimos cimento aqui. Esses países da região estão a comprar o cimento até 300 meticais por saco. Enquanto que nós, que somos produtores desse cimento, estamos a comprar até 600 meticais. Como que nós vamos comparar salário mínimo com tanta especulação que nós estamos a ter aqui? Especulação também que vai até aos combustíveis. Nós estamos na costa, temos maior possibilidade de poder receber os combustíveis com transporte de baixo custo, mas os países da Interland, eles acabam conseguindo vender o combustível a preço mais baixo em relação a nós. Então não temos como aqui comparar em termos de salário mínimo. Eles estão a praticar esse salário mínimo nos termos do poder de compra dos seus respectivos países. O nosso poder de compra só está neste momento nas mãos. Doutor Pangai, deixa-me terminar. Não, eu vou continuar, não pode, deixa-me lá falar. Quando o Magnífico estava a falar. Quando o Magnífico estava a falar. Magnífico. Não interrompi. Devia ser ele a reclamar. Deixa-me lá terminar. O que eu estou a dizer é que não há como nós compararmos salário mínimo dos países da região, tendo em conta a especulação que o nosso próprio país faz com relação aos produtos que nós precisamos. Na construção temos essa situação. Nós estamos a produzir cimento aqui. As nossas fábricas estão a poder exportar o cimento para outros países. E lá vende-se barato em relação a nós. Estamos a produzir com energia aqui. A energia nos outros países está mais barata em relação a nós aqui. Combustível, igualmente. Como comparar salário mínimo numa situação dessas? Não há. Caríssimo Lungo, pode terminar a sua intervenção. Depois vamos passar a palavra para o magnífico reitor também. Bem, ouvimos aqui uma... Eu creio que isto é uma viagem pelo tempo, é uma viagem pelo mundo. O professor Pangai não está a perceber o que eu estou a tentar explicar. E como não quero perceber, mas vou explicar na mesma, porque eu estou aqui para isso. É assim, a questão do salário mínimo, a OTM, se olharmos isto na vertente função pública, nesta colocação do professor Pangai, se calhar pode ter uma lógica de alguém que recebe um PCA que recebe 3 milhões, então por que alguém não recebe 40 milhões? 40 mil. Mas eu não conheço nenhum país que os PCAs não recebem muito, senão não seriam os PCAs, que os diretores não recebem, porque estes cargos são cargos de confiança. Em todo o mundo esses cargos são de confiança. Não conheço nenhum país que o PCA não é uma pessoa de confiança. Tem que ser alguém de confiança para chegar àquele topo. E essa pessoa, pela confiança, é pago este valor. Não é pago porque a pessoa consegue ir lá na máquina produzir alguma coisa. Não, porque é a pessoa
que tem a capacidade de organizar toda uma instituição. Agora, se nós olharmos isso e ignorarmos o setor privado, eu creio que é ignorar a boa parte de moçambicanos que trabalham no setor privado. Por quê? Quem tem uma loja na Baixa, tem os seus funcionários ali, que ajudam a vender os telemóveis, as sapatilhas. Não vejo espaço para essa pessoa conseguir pagar 40 mil meticais naquelas lojas. E não vejo ali, como o Dr. Pangai estava a defender, que é porque toda a gente, o seu patrão é o Estado. Não vejo aquele senhor como tendo o patrão o Estado. Aquele está a vender a qualquer um. Então, se ele está a vender a qualquer um, nós já estamos a incorrer. Se o salário for de 40 mil meticais, ele tem que começar a vender a sapatilha a 10 mil, 20 mil meticais. Isso vai criar uma inflação na nossa moeda. Então, há muitas coisas antes das politizações, antes dessas tentativas de instrumentalizar a opinião, que devem ser verificadas. São questões técnicas. Em muitos países há desenvolvimento porque os tecnocratas estão lá. Agora, aqueles que vivem no mundo das ideias, nas utopias, de porque o fulano recebe tanto e eu recebo menos. Então, se formos neste prisma, todos nós vamos acordar amanhã, vamos ser ministros. Todos nós vamos ser diretores. Por quê? Há uma percepção de que todos nós devemos ter salários equitativos. Não, os salários são de acordo com aquilo que é a função que cada um desempenha. Eu creio que mesmo o professor Pangai, na qualidade de professor, há professores que recebem mais ou menos que eles, mas todos eles são professores. Então, não podemos pegar a situação num prisma de construção de uma ideia para escamotear aquilo que é a realidade. A realidade do país dita-nos agora que Moçambique não tem capacidade de pagar 42 mil meticais como salário mínimo. Isto é utópico. Se nós formos a pegar, a nível regional, que também falava, dizia que há uma proporcionalidade em termos de capacidade de compra, é que os estados como Suazilândia conseguem subsidiar o preço do combustível para poder, de facto, permitir com que o cidadão tenha capacidade de comprar aquele combustível. Nós tivemos na governação do presidente Yabusa subsídio para a área de combustível. Ele subsidiava os combustíveis e vários outros produtos para diminuir o impacto no bolso do cidadão. Mas, a partir da governação do presidente Nunes, ele já não tinha. A Covid-19 veio, de facto, tirar esta capacidade ao Estado moçambicano de subsidiar a área de transportes e várias outras áreas. É por isso que já não temos, de facto, esses preços um pouco reduzidos de combustíveis e de vários outros produtos de primeira necessidade. Então, isto não acontece porque a vontade política quer ou não quer. Isto é ditado pelo mercado. O mercado condiciona aquilo que é o pensamento do político, condiciona aquilo que é o pensamento do próprio economista e também de todo um sistema financeiro. Hoje, há problemas no mercado porque não há divisas para poder importar produtos que algumas empresas usam como matéria-prima. Então, o que esperar dessas empresas? Ou fecham as portas, ou, a partir do momento que elas conseguem, de facto, importar a matéria-prima e produzir, porque há uma dificuldade para produzir este produto, o preço dispara. Ou seja, nós temos que compreender que cada causa tem uma consequência. Não é à toa que o Immanuel Kant sentou e escreveu a crítica da razão pura, o intencionalismo e o consequencialismo do Immanuel Kant. Ou seja, se a intenção é aumentar o salário para 42 mil, temos que estar preparados para comprar o combustível, 1 litro, a mais ou menos 800 ou a 1000 meticais. Então temos que nos preparar para isso. Então nós estamos preparados para entrar nessa realidade. As domésticas que nós temos nas nossas casas, que lavam, limpam as nossas casas, cuidam de nós. Estamos preparados nós para pagar 42 mil meticais como salário mínimo. Ou seja, isto não pode ser levado de um ângulo isolado, ou seja, ser visto na vertente de atacar diretamente o governo. É preciso que haja aqui uma análise exaustiva
para se chegar a um determinado ponto em que os indicadores nos levam a tomar tal decisão. Através de ideias utópicas? Eu creio que não. Muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Vai encerrar esta discussão em relação ao primeiro tema. Queria também intervir. Sim, eu queria intervir nos seguintes moldes. Repisar aquilo que disse, que todos nós, como moçambicanos, a nossa vontade é de dar o melhor ao nosso próximo, neste caso, ao nosso colaborador, ao nosso trabalhador, ao nosso funcionário. Mas para o efeito é preciso que existam condições materiais. Esse é um facto. Agora, há um aspecto que eu sempre costumo dizer. É a questão de populismo ideológico. É um facto que muitas vezes nós entramos nessa senda, trazemos ideias que sabemos de antemão que é irrealizável, Eu, em Moçambique, não sei até agora quantos PCAs. Se nós temos pelo menos 1000 PCAs, um número. As empresas que existem, que exigem que existam PCAs, não sei se chegam 1000 ou 2000 empresas, não sei. Mas admitindo uma hipótese de 100 ou de 50 empresas, tenho certeza absoluta que nem todo PCA, que é chamado PCA, tenha o mesmo salário do PCA, por exemplo, das empresas participadas pelo Estado. Vamos lá ver. Caminhos de Ferro, LAM, IGEP, etc. Que tenham o mesmo salário. Hidroelétrica Cabora Bassa e outras empresas. Tenho certeza absoluta. Autoridade Tributária de Moçambique, etc, etc. Não tem o mesmo salário. Agora, quantos trabalhadores nós temos que são de salário mínimo? É o maior grosso que a população tem, que as empresas, as instituições têm. Numa empresa, numa instituição, as categorias profissionais de alta qualificação são poucas. A pirâmide é assim. Só pode ser um ministro, só pode ser um reitor, só pode ser um diretor-geral e vai descendo. A base da pirâmide é onde está a maioria, onde está o salário mínimo. Então, a mim me parece que não tenha uma sustentação lógica de que, uma vez que se paga algum PCA, 3 milhões, não sei qual é esse, até seria muito bom que conhecêssemos para infundirmos respeito com esses 3 milhões, seria muito bom. Que exista um PCA que receba 3 milhões, entretanto, esses 3 milhões podem justificar pagar uma massa de mais de 600 mil trabalhadores, na razão de 42 mil meticais. Me parece não tem uma fundamentação um pouco assim. Muitíssimo obrigado, magnífico Desculpe, reitor. um minuto só para contar. Tendo em conta que 60 eu segundos fui mesmo, atingido por a mim. favor, precisamos passar É o para próximo seguinte, tema. eu espero que o cidadão lá esteja a analisar isto, se a justificativa que está-se a dar aqui de o governo consentir pagar um cidadão moçambicano 3 milhões. Se quer esses dados, vai no coisa, na integridade pública. Tem indicações dos Mas salários. tem que falar, como está a falar, o dos cidadão salários, quer ouvir. Dos salários O salário que tem. quer ouvir, Não, né? vão para lá, eu não trago aqui o coisa, mas é só entrar no site. É só dizer. Esses salários que estão lá. É só dizer. Vão lá no coisa, vão lá ver quais são os salários
que os PCAs no país estão a receber, incluindo aqueles que estão a dirigir os fundos públicos em cada ministério, vão ver quais são as mordomias que esses indivíduos têm e haver aqui uma justificativa de negar pagar 40 mil meticais ao salário mínimo. Olha, não há o governo aqui não tem nenhuma justificativa que possa caber na cabeça de alguém que não tenha o analfabetismo funcional. Todo aquele que não tenha analfabetismo funcional, como o reitor da UP Maputo falou, não pode aceitar que um país onde o governo aceita pagar alguém 3 ou mais milhões a um cidadão e negue de pagar o salário mínimo de 40 mil meticais. Não há como isso acontecer. Não há justificativa. Isso de dizer pela confiança, a confiança que atribui a possibilidade desse indivíduo ter acima de 3 milhões a receber, enquanto que o outro está nos 8 mil meticais. O que queremos dizer com isso? O governo só teria razão se não pudesse nem um cidadão sequer a receber, nem que fosse 1 milhão. Num país onde está a pagar o salário mínimo de 8 mil. E depois, essa história de nós estarmos a assistir filhos de dirigentes, amantes de dirigentes, enteados de dirigentes, a circular com viaturas de alta cilindragem. Mas, no entanto, não há dinheiro, não há 40 mil meticais para pagar o salário mínimo. Vamos ver quais são as viaturas que estão circulando nas nossas cidades. Vamos ver os palácios que esses senhores estão a gozar com a sociedade moçambicana e estão a construir. O cidadão moçambicano deve consentir aí no vizinho ver que alguém é funcionário do Estado a erguer edifícios, palácios de que nível? Inclusive só o muro de vedação desse palácio, quantos milhões ele gasta? E é daqui do país. E nós vamos poder aceitar que o governo diga que não tenho capacidade de pagar 40 mil, porque não há produção. Então por que não reduz o salário a essa gente? Muitíssimo obrigado, professor Pangai. Caríssimo Mulungu, o nosso tempo, infelizmente, já vai nos deixando. Desculpa, é assim. Eu entendo o Dr. Pangai. A forma como ele expressa parece alguém que está a fazer política. Bem, não somos nós, moçambicanos, que devemos aceitar ou negar esta decisão. O que justifica a aceitação ou a negação a essa decisão são os dados. Não podem ser as pessoas. As pessoas, elas per si, têm desejo de pagar ou de receber esse valor. Mas os dados, que é o mais importante, nós sempre devemos avaliar os dados. O que é que elas nos indicam? Há condições. Vamos pegar os dados, vamos fazer uma avaliação e vamos depois, se calhar, aqui, ou ficamos com o TPC até. Podemos, hoje é sexta-feira, essa noite, até o próximo programa, podemos fazer uma avaliação e voltamos aqui para o telespectador, nós podermos de facto trazer essa informação. Se os dados nos indicam que há esta possibilidade ou não, não podemos imputar a esta responsabilidade aos governantes, às suas pessoas, ou porque os seus filhos, não. Isto está fora do debate científico. No debate científico, nós debatemos os dados. O que é que eles vão nos proporcionar? Então, vamos avaliar esses dados e esses dados é que vão nos proporcionar qualquer tipo de conclusão ou vão nos alimentar para poder decidir. Agora, decidindo nesses moldes e condicionando também a própria decisão e dizendo ao cidadão lá em casa que não pode aceitar, eu creio que já não estamos a entrar em campos de debate científico, estamos aqui a sair para campos de políticos, ou seja, parece-me ser alguém que está a exercer um cargo político e está, de facto, a defender alguma ideologia. Mas não me parece que seja isso. Então, eu chamo a razão, Dr. Pangai, para que nós olhemos para isso numa vertente neutra.
dizer à pessoa que ela não pode aceitar, eu creio que não é correto. O correto é dar orientação para a pessoa fazer a sua avaliação, ou dar informação à pessoa para ela decidir per si, não fazer com que a pessoa tenha ela que negar qualquer tipo de decisão que venha do governo. Eu creio que por aí já estamos a entrar em outros campos. Muitíssimo obrigado. Distorceu aquilo que eu disse. Eu não disse para as pessoas negarem o salário mínimo proposto pelo governo. Eu estou a dizer de que todo aquele que tem o analfabetismo funcional é esse que pode aceitar que o governo negue de dar salário de 40 mil meticais no mínimo e esteja a dar outro cidadão a 3 milhões. Como é que o governo justifica isso? De que maneira, qual é a explicação que o governo dá ao cidadão intelectualmente dado de que eu consigo pagar por confiança a um cidadão a 3 milhões, mas, no entanto, eu não consigo pagar o salário mínimo a 40 milhões. Obrigado, Qual é a justificativa que isso vai ter? Obrigado. Não estou a instigar que a sociedade deve negar. Eu estou a dizer que o governo tem que ter uma justificativa consentânea para poder explicar por que razão que o governo tem capacidade de pagar um cidadão moçambicano, pelo menos um cidadão, a 3 milhões, mas não consegue pagar o mínimo de 40 mil meticais. Obrigado, professor. Muitíssimo obrigado. Então, é exatamente essa questão. Então, dizer que estamos a instigar o cidadão para... Não é isso que eu disse. Obrigado, mas é preciso que tenhamos lógica de explicar a esse cidadão para aceitar que, ok, pode existir um cidadão a receber 3 milhões e eu posso receber 8 milhões. Que haja uma justificação consentânea. Caso não, então vamos ter que aceitar isso por sermos analfabetos funcionais. Muitíssimo obrigado, professor Panga. Agradeço, caríssimo Malungo. Desculpa. O tempo, como eu disse antes, já nos deixa. Mas é assim, eu continuo a dizer que o Dr. Panga está a condicionar, continua a condicionar. Quando ele coloca a mesa de debate, a ideia de que deve-se justificar porque que alguns recebem 3 milhões e outros não podem receber 40 milhões. Continua a condicionar. Então, esta vertente de querer condicionar, tendo em conta dados que, se eu perguntar qual é o PCA que recebe esse valor, vai no site, vai encontrar nisso. Vamos deixar o Dr. Malungo terminar. Sim, vamos deixar o é melhor, vai lá no site. Se tem agora, entra no YouTube, entra no Google, peça lá os salários dos PCAs. Vai encontrar. Vamos deixar terminar. Quando fala eu no coro, pode terminar. Deixa-me debruçar o meu momento. Este é o meu momento de brilhar. Deixa-me debruçar o momento. Sim, então, eu creio que o Dr. Panga também condiciona nesses termos. Mas é preciso que haja aqui uma capacidade de informar e não desinformar as pessoas com alguns discursos populistas, para que as pessoas não entrem em uma situação de clivagem. Ou seja, do jeito que está a minar todo o campo, o Dr. Panga, se fosse um estratega militar, ele seria um ótimo estratega. Ele está a minar o campo, no qual o governo, qualquer tipo de palavra que vai pronunciar, em qualquer sítio a mina vai explodir. Então não pode, neste sentido, nós colocarmos as coisas. Eu creio que as pessoas estão à espera de ser alimentadas com informações que lhes dê um campo de manobra de pensar nisso. Isso também ainda é uma ideia. É algo que se vai à mesa. A própria organização dos trabalhadores moçambicanos ainda pode mudar de ideia. Ainda pode mudar de ideia. É um processo de amadurecimento. É mais ou menos uma fase de indução de uma proposta. Então, temos que perceber que pode não chegar lá, mas a ideia, ela per si, é boa. Todos nós queremos receber muito valor, mas temos que pensar nas consequências deste valor. Muito bem, muitíssimo obrigado. Falando em ir à mesa, quem também quer ir à mesa é a Renamo. Falamos agora sobre este tema em que os ex-guerrilheiros daquele partido desejam um encontro nacional. Na mesa estão reivindicações que têm que ver com os acordos gerais, os acordos de paz com o governo de Moçambique, e os mesmos exigem que haja reintegração, não apenas política, mas também económica e social. De forma muito breve, porque o tempo já nos deixa, gostava de perguntar ao professor Pangaia, talvez em 4 minutos ou 3, responder a pergunta: que impactos políticos é que podem vir caso o governo não cumpra as reivindicações daqueles que são os ex-guerrilheiros da Renamo?
Muito brevemente, professor Pangueia, por favor. Não é o governo que tem que cumprir com as reivindicações do ex-guerrilheiro da Renamo. É a própria Renamo que tem que cumprir esse dever, porque a Renamo tem um interlocutor que assinou o acordo com o governo. Então, eles devem pegar no pescoço aquele que assinou o tal acordo para que ele vá junto do governo exigir as condições que eles querem. É só uma simples coisa. Não faz sentido, porque o governo não pegou todos os guerrilheiros para ir fazer a negociação e assinar DDR. Há um representante que foi para lá e assumiu tudo aquilo e conseguiu coisa. Mas há uma coisa que, se por uma vontade do próprio governo querer trazer a paz, o entendimento neste país, que ele possa rever efetivamente as condições que enganaram aquele que assinou por parte da Renamo aquele acordo. Aquele acordo não é humano. Prever 8 chapas de zinco, prever, sei lá, uma picareta ou pássaro, ok, mas alguma ninharia de dinheiro para poder reintegrar um cidadão que ficou anos no mato, que deixou de tudo a fazer para poder reiniciar a vida naquelas condições, humanamente não é aceitável aquele acordo. Então, significa isso que o próprio governo, quando assinou aquele DDR, ele sabia efetivamente que aquele acordo, em algum momento, traria esses tumultos no país. E não é bom o que está-se a fazer. O próprio governo, por uma questão humanitária, por uma questão do desejo de ver paz neste país, deveria se obrigar a poder rever aquele acordo que foi assinado e dar as condições devidas àqueles guerrilheiros, por forma que nós possamos ter a paz aqui. Neste momento, estamos aí numa situação em que o país fica instável. Começamos a criar vários grupos de descontentes e, por conseguinte, não vai haver paz aqui em Moçambique. Temos o grupo dos Magerman, que estão a desaparecer um por um ali. Também estavam a reivindicar coisas óbvias, mas nunca foram respondidos. E agora temos, igualmente, aqueles que fizeram parte do próprio partido no poder, os militares que fizeram parte da DCR, antiga Casa Militar, do próprio coisa, foram ali a pernoitar em frente daquela embaixada ali de coisa. E foram lá escorraçados vergonhosamente, mas são indivíduos que estão calados, mas continuam ainda a exigir condições que eles possam ser dados. Mas o governo está a negar a isso. Temos ali os oficiais superiores da Polícia da República de Moçambique, que foram à reserva com direito de poder receber os seus de integração. Também não foram dados. Igualmente estão aí a constituir uma associação para poder reivindicar os seus direitos. Então este país parece que está preparado para poder criar descontentes e não trazer a paz. Não são só os ex-guerrilheiros de Renamo que estão a reivindicar os seus direitos. Mesmo ao nível do próprio Partido Frelimo, aqueles que foram antigos combatentes e depois passaram para a Casa Militar, muitos deles hoje em dia estão desgraçados. E estão aí a murmurar, a reivindicar os seus direitos. O mais recente são esses oficiais superiores da PRM, que eles foram à reserva de uma forma compulsiva e com o direito de poder receber subsídio de integração, não estão a ter. O que o governo está à espera? Parece-me que o governo ganha com os conflitos aqui no país quando pura simplesmente faz uma coisa dessas. Então, havendo aqui o interesse da paz no país, que se responda os interesses dos guerrilheiros. Quem deve, neste caso, uma vez que o dirigente da Renamo está extinto, é preciso que o próprio governo ele encontre forma de poder responder o desejo desses guerrilheiros, tendo em conta que aquele que deveria estar a defender os interesses desses não está a aparecer. E quando aparece, acaba pegando os membros da UIR para poder lhes afastar. Será que é isso que vai trazer a paz neste país? Muitíssimo obrigado, professor Pangueia. Passamos então para o magnífico reitor. A pergunta continua sendo a mesma. Quais são os impactos políticos que podem advir de uma possível ou de um possível caso de conflito
dos ex-guerrilheiros caso o governo não atenda às suas reivindicações. O professor Pangaia considera que não deve ser propriamente o governo, mas sim a própria Renamo é que tem a responsabilidade de correr atrás. Reitor. Muito obrigado, mas eu antes, permita-me que eu diga uma palavra muito simples. Nós aqui somos acadêmicos e como acadêmicos que somos, pelo menos já fizemos alguma monografia nos nossos trabalhos científicos, alguma dissertação para os nossos trabalhos científicos de conclusão das nossas formações. Então, há um aspecto que é muito importante, que é preciso pegar como elemento fundamental: delimitação dos temas. Nós não podemos meter um tema, depois começamos a falar coisa que não faz nada daquele assunto. Então, isso me parece que é verdade que para se ganhar mais pontos como melhor comunicador, mas temos que saber que cientificamente estamos ficando muito abaixo daquilo que os telespectadores podem estar a esperar. Relativamente à questão que se coloca aqui da Renamo, eu entendo que o problema da Renamo é um problema da Renamo. E eu lamento bastante que a Renamo não esteja a chegar os níveis que estão a chegar. Um partido promissor que foi, ou que existe, que é, e chegarem aos pontos que estão a chegar. Um partido que já se autodeclarou como o pai da democracia, e sei que a democracia é um processo que muitos países levam a cabo, muitas instituições levam a cabo a partir. Um dos elementos indicadores de uma democracia são eleições. Eleições internas dos partidos, dos países, etc. Como o ponto mais alto. Então, eu fico muito preocupado. Se é verdade que a Renamo é dona da democracia, como é que, não é, usa esse elemento de democracia no sentido inverso? Então, esse problema que eu sempre encontro nas minhas análises, nas minhas pesquisas. Portanto, o problema da Renamo tem de ser encontrado solução dentro da Renamo. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Mulungu. Passo mesmo a palavra para si, mas parece que o magnífico reitor e o professor Pangaia comungam da mesma opinião, que isto precisa ser resolvido primeiramente, o primeiro pelo partido Renamo. Como é que olha, talvez, para os impactos que podem vir caso as reivindicações não sejam atendidas? Bem, estas reivindicações, em parte, elas emanam daquilo que é a desconfiguração ou a desarticulação da funcionalidade da própria Renamo. Ou seja, a Renamo neste momento não apresenta uma estrutura funcional que tenha a capacidade de harmonizar todos os interesses a nível interno. Então é isto que de facto cria estas situações dentro dos próprios membros. Há dias acompanhamos um vídeo na qual a Renamo, numa das suas células reunida, um dos grupos entra e desfaz a própria reunião. Então isto significa que há um problema profundo na própria Renamo, é preciso uma reflexão em torno disto. Mas o que se percebe a cada edição ou episódio deste género dentro da própria Renamo é que não há nenhuma vontade por parte da liderança da própria Renamo em resolver isto. O Suf Momad é um político silencioso. Ele, de facto, não aparece. Eu fiquei um pouco indignado quando tivemos a situação do 25 de junho no país e o Suf Momad não apareceu a tecer qualquer tipo de comentário. Ou seja, são momentos cruciais para um político da envergadura do Suf Momad, que carrega consigo o segundo maior partido
do país. É verdade que se faz uma confusão em torno disso. A Renamo é o segundo maior partido, só que o Podemos, na atualidade, é o segundo partido com mais representações a nível da Assembleia da República. São duas coisas diferentes. Em termos de estrutura, a Renamo continua o segundo maior partido, mas em termos de representação formal na Assembleia da República, o Podemos é que é o segundo maior partido. Então, esse, se calhar, o 25 de junho teria sido um momento crucial para o Suf Mahamadou demonstrar aquilo que é o seu engajamento político, aquilo que é a capitalização da sua própria imagem, de modo a trazer subsídios suficientes para confortar aqueles que são os seus seguidores ou aqueles que estão dentro do seu próprio partido. Mas, pelo silêncio, o partido sente a necessidade, porque é um partido político. O ofício de um partido político nunca é o silêncio. O ofício de um partido político é estar sempre em momentos cruciais para poder tirar aproveitamento, para capitalizar os momentos, de modo a fazer com que a sua imagem sempre esteja no centro dos debates. Agora, o que faz a Renamo estar sempre no centro dos debates são essas escaramuças entre os próprios membros, e hoje há uma reivindicação por conta daquilo que foram os resultados oriundos do DDR. E este DDR foi assinado entre o presidente Nunes, o governo, ele na capacidade de representante do governo, e o Suf Mahamadou na capacidade de representante da Renamo. Agora, parece-me que não houve de facto aqui uma responsabilidade para com os seus membros por parte do próprio Suf Mahamadou, ou seja, houve aqui umas injustiças cometidas por este líder, o que de facto enfureceu uma parte desses guerrilheiros. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma dificuldade de rastrear todos os guerrilheiros de uma forma cabal para que estejam a se beneficiar desses benefícios, passa a redundância, do próprio DDR, porque alguns estão mais nas matas, em zonas recônditas, onde não há comunicação, então acaba ficando difícil de facto rastrear. E quando lhes chega a informação de que há pessoas que se beneficiaram do DDR, eis que levantam como forma de reivindicar os seus direitos. Mas aqueles que também se beneficiaram acham insuficientes. Este é um. O outro ponto é que a própria integração nas forças de defesa e segurança dos ex-guerrilheiros da Renamo traz consigo dificuldades. Nunca ouvimos na Renamo falar-se de praças, falar-se de oficiais como alferes, como capitão, a maioria são coronéis, são generais, e isto dificulta a sua integração. Por quê? Como é que o senhor Belize, que está lá no exército há anos, estudou onde estudou, tem as suas capacitações, é coronel por sacrifício para chegar até essa patente, vai receber alguém que vem de fora e auto-intitula-se coronel e tem que dividir o espaço com ele. E na hora do vamos ver, não há capacidades para poder responder a esta patente, a nível intelectual, mas também a nível físico. Então, começa aqui a criar um problema. Ou seja, não há aqui uma disposição para não desestabilizar as forças de defesa e segurança no âmbito desta integração, quando estes levantam esta possibilidade de todos eles serem coronéis ou serem generais. Eu creio que há que haver aqui uma questão mesmo de reflexão. Como é que não há praças? Como é que a Renamo não tem soldados? Como é que a Renamo não tem sargentos? Só tem, de facto, oficiais de alto grau. Então, são coisas que dificultam esse processo todo. Então, no final do dia, eu creio que deve haver uma reflexão por parte do governo. É verdade que a cada momento temos que negociar neste país entre nós mesmos como moçambicanos para alcançar a própria paz. Temos agora um processo de negocial com os partidos políticos, depois há um bilateral com o Venâncio Mondlane. Eu creio que estamos entre nós mesmos, criamos dificuldades para poder desenvolver um país. Então eu creio que é um momento de haver uma consciência de todos nós
no sentido de criarmos condições e mecanismos e meios para poder haver aqui um entendimento. Muitíssimo obrigado. Sim. Um minuto, por favor, Sim, precisamos é passar. o seguinte, o que está a falhar aqui, normalmente são os tais cidadãos que se envolvem nas negociações. Negociar, fazer uma negociação e gestão de conflito é uma arte. Perceber que essa negociação exige que todos saiam a ganhar, ou esse tipo de negociação pode sair ganha-perde. Numa situação em que se pretende estabilizar o país, numa situação em que se pretende que haja unidade nacional, optar por uma negociação ganha-perde é algo inconcebível. O que tem acontecido nessas negociações geralmente são de ganha-perde e colocando armadilhas nos acordos saídos dessas negociações. O que vai acontecer aqui? Tendo em conta que trata-se de negociação entre irmãos e o outro colocou armadilha naquele acordo assinado, cedo ou tarde, aquele que foi enganado vai descobrir que eu assinei aquele acordo, mas fui enganado. E por conseguinte, há tumultos. É aquilo que nós estamos a ver hoje. Se os negociadores estivessem com cognição suficiente para trazer efetivamente a unidade nacional, a paz no país, nunca optariam por uma negociação ganha-perde. Teriam optado pela negociação ganha-ganha e evitaríamos esses conflitos. Quando eu particularmente trouxe outros aspectos ligados a essa injustiça, é para poder alertar o governo a poder perceber que o conflito não está só com os guerrilheiros da Renamo. Temos outros conflitos que também foram criados, que podem ser resolvidos para haver estabilidade neste país. Quando nós estamos a falar dos antigos membros da Casa Militar, vulgo DCR, que eles neste momento estão a reivindicar também seus direitos, que chegaram até a amotinar-se em frente de uma instituição internacional. Vou pedir brevidade, Sr. semana, Pangaia. é para poder advertir ao governo que, olha, são vários grupos que estão neste momento insatisfeitos. Vejam isso. Mesmo essa questão da Renamo, eu não só dou a responsabilidade à Renamo, mas também dou responsabilidade ao governo de poder rever aquele acordo de enganação que foi assinado, para poder trazer um acordo que vai garantir com que haja satisfação de ambas as partes. Então, é nesse contexto em que nós estamos a dizer que, havendo interesse por parte do governo de haver estabilidade neste país, paz neste país, não deixe só o assunto com a Renamo. Veja aquilo que esses guerrilheiros estão a reivindicar e onde reapreciem o acordo que foi assinado, para ver se efetivamente aquilo que se trata da reclamação desses guerrilheiros, que são por sinal moçambicanos também, possa ser resolvido e haver paz nesse sentido. Obrigado, professor Pangaia. Resolvam esses problemas desses antigos membros da DCR. Resolvam os problemas dos quadros superiores da PRM. Nós queremos paz, queremos estabilidade neste país. Não se pode brincar com as pessoas cuja profissão é disparar. Obrigado, Sr. Pangaia. Magnífico, o reitor vai encerrar o debate. Sim. Essas coisas de conceitos, como não tenho muitos conhecimentos dos conceitos, mas eu nunca ouvi um acordo enganoso ou enganador. O que é um acordo? O acordo é acordo entre as partes, a partir de uma negociação. Na verdade,
quando há acordos, é que são duas partes. Cada parte vai com sua agenda. Eu quero negociar isto. E o outro lado também traz os seus pontos que acham que devem ser esses pontos. E quando chega já o ponto conclusivo, é que nos acordos há sempre elementos que se chamam cedência, ambos lados. Quando alguém vai numa mesa de negociação com um princípio de que se não for este assunto, ou seja, com princípios, com conceitos preconcebidos, só que tem que ser assim, só tem que sair a ganhar, então isso não se chama acordo. Portanto, o documento que sai, que é na base das cedências de ambos lados, esse documento chama-se acordo. Não é acordo enganoso. É isso que eu queria só explicar. Muitíssimo obrigado. Já não temos Não tempo. quero definir o que é o acordo enganador. Em Quero poder 30 segundos, por dizer ao favor. magnífico Em apenas doutor 30 segundos. O que seria um acordo enganador? O acordo enganador é aquele que sai de uma negociação ganha-perde. Em que medida? Uma das partes da negociação, ele conjuga consigo, aliás, ostenta o poder, tem maior domínio à comunicação, tem maior informação sobre aquilo que vai se negociar e, por conseguinte, escamoteia-se algumas informações importantes relativas a esse processo de negociação. O que vai acontecer aqui é que a outra parte frágil é enganada, acaba assinando o acordo a pensar de que aquilo que está a assinar vai trazer os objetivos pelos quais ele levou à mesa de negociação. Esse é um acordo enganador. Muitíssimo Essa obrigado. é uma negociação enganadora. A negociação ganha-perde. Geralmente, essa negociação é uma negociação enganadora. Muitíssimo Então, no obrigado. nosso país, Só concretamente, nós não precisamos de um acordo ganha-perde. Precisamos de um acordo ganha-ganha. Ganha o poder, ganha a oposição. Ganha o país no geral. É esse acordo que nós precisamos. Muitíssimo Mas obrigado. pelas reivindicações que nós estamos a ter, estamos a constatar que normalmente a Renamo ela sai a perder nas negociações. Mas é assim, desculpa. 30 segundos a para questão poder de responder. Acordo enganador. Entretanto, não é acordo. Mas foi assinado. Só Pangaia. Houve, portanto, uma imposição de um lado e a outra submeteu-se. Então, esse não é acordo. Esse de um lado. Mas, doutor Pangai, lembre-se o que acontece nas famílias. Cônjuges. O que acontece quando é problema de divórcio? Até com crianças nascidas nesse cônjuge, quando é o momento de divórcio, quais são as alegações? Várias. Entre elas, esse meu marido nunca me deu flor, esse meu marido nunca me deu nada, eu dormia como se não estivesse com o marido, mas estão aí filhos. Como que aparecem filhos? Portanto, no momento de divórcio, tudo se fala menos nada. Eu não concordo com esse conceito de que houve acordo enganador. Se existe esse acordo enganador, então não é acordo, é um documento imposto, houve uma imposição. E devíamos ter aqui aquele acordo entre as partes para ver onde que houve onde houve a dita, as questões. Enganação. Exatamente. Mas assim, a mim não me convence. Muitíssimo obrigado, Sr. Pangaia. Já não temos tempo. Só para responder essa questão. Se pretende ver o que a Renamo hoje reivindica, os guerrilheiros que reivindica, é exatamente isso que não foi acautelado no acordo que o Sufumad assinou. É isso que então, aqui, não é imposição, não. É isso que eu estou a dizer. Deixa-me se for terminar. o caso, se é assim, é aquilo que acontece no cônjuge, no casamento. Quando é o momento de divórcio, tudo se fala, menos nada. Eu não concordo com quando nós falamos, se nós pegamos, mesmo entre essa questão de esposa e marido, se houver aqui ou esposa ou marido com maiores poderes, mais formação, mais capacidade de articular, ela é capaz de fazer assinar um acordo com a esposa,
e, por simplesmente, achar que tudo aquilo que reivindica está lá. Mas na hora da verdade, há de ver que aquilo que assinou e aquilo que ele pretendia não está lá. É um tal acordo enganador. Muitíssimo obrigado. Você pegar alguém que efetivamente não tem capacidade de comunicação, não tem o poder suficiente para poder negociar, e no fim colocar um acordo e a pessoa ler, acreditar que todos os direitos estão ali, mas na hora da verdade e não encontrar. Efetivamente é isso. E se você for a ler o documento, há de ver que é exatamente isso que foi acordado. Não podemos mas ser não era repetitivos, aquilo que Pangaia. a outra parte esperava que estivesse espelhado ali. Então significa que uma das partes foi enganada. Obrigado, e nós não Pangaia. queremos isso. Muitíssimo Saímos obrigado. todos a ganhar. Muito obrigado. Obrigado, Desculpe, Tudo bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia, magnífico reitor, Dr. Melongo. Agradecemos também a si, caro telespectador internauta, que nos acompanhou do princípio até o final deste debate. Estamos a falar do debate político que passa todas as sextas no seu ecrã às 20 horas e 45 minutos na TMT, posição 17, como também o caso da página do YouTube, FTV Live. Temos o prazer de anunciar que na próxima sexta-feira estaremos aqui na mesma mesa para rolar outros temas que marcam a atualidade nacional e com certeza quem tem a faca e o queijo na mão está atento para não apenas ouvir, como também fazer alguma coisa em prol do cumprimento das suas promessas. Nós voltamos na próxima edição, mas não podemos ir sem antes desejar uma sexta-feira altamente abençoada e o final de semana tranquilo. Fique bem, fique com Deus. Até lá.